Travou, que bonito. Olá, gente, boa noite. Vamos fazer aquele teste básico que eu normalmente faço no Facebook. Me falem, por gentileza, se conseguem me ouvir, por favor. Me escutam? Conseguem me ouvir bem? Conta pra mim aí nos comentários, por favor. Olá, galerinha que tá entrando, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Poderiam me contar, por favor? Sim? Ótimo. Então, imagino que daqui a pouco a doutora Larissa já vai entrar. Galerinha do bem, alto e claro, perfeito. Galerinha do bem, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma pesquisa lá no meu perfil e eu descobri que as pessoas não têm noção de como as séries, filmes, desenhos, músicas podem impactar a vida das pessoas. Conta pra mim vocês aí, vocês acreditam? Vocês têm essa noção de que os desenhos podem influenciar as nossas ações? Conta pra mim, por favor. Enquanto a Larissa não entra. Vocês sabiam disso? Que inclusive pode ser explicado até para neurociência, neuropsicologia. E vamos ver. Eu fiquei bem surpresa quando eu fiz essa pesquisa e as reações lá no meu perfil foi assim: não, quem se deixa levar por desenhos, séries e etc. é mente fraca. E eu fiquei tipo, não, gente, vocês não têm noção de como que a mídia é utilizada para influenciar as pessoas. Gustavo, olha, Gustavo, então eu vou entrar em contato com você, já que você é psicólogo, né? Tem uns projetinhos aí bacana, mas. Pois é, galerinha. E o Gustavo aqui tá aqui para comprovar e as pessoas ficaram dizendo não, as pessoas que são levadas por isso são pessoas de mente fraca. E eu fiquei bem besta com isso, com a situação. E eu peguei e fiquei pensando, poxa, eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu assistia aquele Eu, a Patroa e as Crianças. E era um valor familiar que era transmitido naquela série. Um valor de que o pai era uma presença masculina muito forte, muito presente e importante naquela casa, né, para dar ordem, para até para o sustento, para criar noção de integridade nos filhos, de responsabilidade e simplesmente era uma coisa que eu via, eu queria para mim, eu queria tentar colocar em prática, se eu conseguisse na minha família, etc. E eu ficava pensando, poxa, será que isso era só comigo? Será que isso influenciava somente a mim? Não, não é. É inclusive, como eu falei, e o Gustavo que confirmou, é falado até pela neuropsicologia. Ixi, eu escrevi ali, mas foi sem querer, gente. Tô aqui caçando a doutora Larissa. Ah, a propósito, tava falando dessa série Eu, a Patroa e as Crianças. Ela foi considerada machista pelas feministas de plantão, porque em um dado momento é pedido que a esposa do senhor Caio fique em casa, cuidando das crianças, colocando ordem nas coisas. E foi considerada machista porque era o homem que trazia o dinheiro, o sustento para casa. E se elas consideram machista, é uma coisa então que a gente deve ver e ainda passar para as próximas gerações, né? Porque então é o selo de tá provado que elas transmitem pra gente. E isso é ótimo. Vamos ver, cadê a doutora Larissa? Ué, o meu telefone ele está travando. Essa série ela é maravilhosa, Joyce. É uma série maravilhosa. Larissa. Ixi.
Um segundo. Eu não estou conseguindo convidar a doutora Larissa. Tá dando erro aqui no meu telefone. Ih, voltou? Voltou. Tô tendo dificuldade para convidar aqui a doutora Larissa, gente. Pera aí. Sabia que você já estava ao vivo? Maravilha! Cheguei, tudo bom? Minha querida, agora tudo ótimo. Eu não estava conseguindo te convidar e eu nervosa pra caramba aqui agora. Que bom, deu tudo certo. E aí? Então, Maria, vocês já me conhecem, eu sou a Kathleen Brandon, criadora da página, mas estamos tendo aqui neste momento a honra de convidar a espetacular, a maravilhosa Larissa, que é a terapeuta dos homens, para falar com vocês. Por favor, Terapeuta Larissa. dos homens. Já pensou? Ó, se aproveitem que eu ainda não tô famosa, não. Daqui a pouco eu vou estar famosa e a terapeuta dos homens. Mas então, gente, muito obrigada pelo convite. A gente está bem alinhada aqui no assunto aqui que é quente, né? Eu sou terapeuta holística, também sou psicanalista. Comecei esse trabalho por um desejo no coração que nasceu após a morte do meu pai, por problemas emocionais, foi um suicídio. Eu tenho um menino, né? Eu tenho um filho, ele tem 15 anos, e eu iniciei esse trabalho já há alguns anos. Quando eu morava no México, eu comecei a estudar psicanálise lá mesmo, um mestrado. Mas aqui eu terminei e acabei me aperfeiçoando mais nas terapias holísticas, porque tem mais a ver com a Larissa, né, comigo. E são todos muito bem-vindos ao meu consultório ou atendimento online, né? Quem quiser, quem precisa desenvolver aí alguma autopercepção ou já sabe de alguma questão que precisa estar melhorando, pode me chamar que a gente pode conversar e alinhar aí para agendar. Mas hoje o tema é quente, né, Kathleen? Hoje o tema Promete. importante. Importante Larissa, porque ele tá no inconsciente coletivo já, né? sim. Ele já entrou, ele já está minando aí a sociedade com tantos problemas aí, porque a gente não prestou atenção nisso lá atrás. Nossos antepassados não prestaram atenção nisso, né? E como as coisas muitas vezes acontecem de uma forma que a gente não pode prever o que vai acontecer, né? O nosso caminhar vai acontecendo as coisas, né? Da mesma forma que começou pequenininho certos movimentos, como o movimento feminista começou pequenininho e hoje já está, né, toda a sociedade impregnada. Também a gente tem as questões da normalização da violência. Eu estava contando para eles, Larissa, que eu fiz uma enquete nos meus perfis pessoais para saber se as pessoas tinham noção de como o desenho tem a capacidade de impactar as pessoas, de transformar, de ensinar, passar um valor ético e moral. E as pessoas não sabiam. As pessoas não tinham noção e ficar falando, não, quem se deixa levar por isso é a cabeça fraca, é só gente que é lelé, que se leva por isso, e a realidade é que não é bem assim. Tanto que os desenhos de hoje em dia conseguem explicar boa parte do comportamento feminino contra os homens, ou da falta de sabedoria das mulheres, etc., podem ser encontradas nos desenhos também. Conta pra gente, por favor, o que você tem essa noção? Então, em primeiro lugar, assim, é importante a gente deixar muito claro que a violência, ela está em todos nós. Nós temos uma natureza violenta e a gente, essa violência, ela
ela é importante, assim, a agressividade em si, ela tem uma importância, ou seja, se você não tiver uma certa agressividade perante a vida, você sempre vai estar na passividade. E a passividade, ela também ela é prejudicial, porque se você é muito passivo, muito pacífico também, muitas vezes as pessoas pisam em você e você não consegue sobreviver, né? Já tem um ditado aí que fala, né? O mundo é dos mais fortes. Ou seja, a gente precisa se colocar também na vida. Só que acontece que para a gente poder sobreviver, essa agressividade ela foi muito exacerbada, né? Ela é do polo masculino que a gente tem dentro da gente e a gente precisa acionar isso aí para poder sobreviver. Só que as histórias em quadrinho, as histórias infantis, elas são carregadas aí ah, de contextos, de parábolas, de historinhas mesmo, um storytelling, né, que eles falam, que conta uma jornada do herói. E para poder promover essa jornada feminina, para que ela se empoderasse, essa mulher, essa menina, essa personagem infantil feminina, ela era agressiva. Então ela acionava nela o polo masculino, né? Então, assim, uma crítica que eu faço assim, ao X-Espírito, aos criadores aí ao Maurício de Souza, enfim, o nome todos esses autores aí, é que ao invés deles empoderarem mulheres nos desenhos animados para poder influenciar essas meninas a serem mulheres mais femininas, elas colocaram narrativas nessas mulheres com, com a força masculina, ou seja, a agressividade é natural do masculino. Então, por que eles não aproveitaram, então, que tinha uma situação de conflito e não colocaram realmente como essas meninas fizessem um humor em cima dessas meninas trazendo algum conhecimento, ou de repente elas, ao invés delas agredirem, né, elas saberem se defender, porque isso que realmente seria o mais humano da coisa, né? O problema todo é que a gente se acostumou a rir da desgraça dos outros. E aí eu até coloquei no meu post de hoje, quem viu o post que eu fiz hoje meio-dia, eu coloquei que uma fala do autor do Snoopy, que foi assim, eu não posso fazer humor da felicidade dos outros, eu tenho que fazer humor da tristeza. Então, você percebe que isso é do ser humano, sabe? Quando alguém cai, a gente ri. Quando alguém, sei lá, se quebra a cara, né, com alguma situação, a gente dá risada da situação. Então, você percebe que a violência, a gente é muito natural para a gente ainda. Nós somos seres muito primitivos aqui no planeta Terra ainda. Nós ainda estamos evoluindo, nós ainda estamos a caminho do progresso, a caminho da moralização, a caminho do divino, do sagrado, mas a gente ainda está longe, a passos de formiga, né? A gente ainda não ampliou nosso consciente, o nosso horizonte para entender que todos nós somos irmãos e que para a gente se colocar aqui no planeta como um ser realmente importante aqui na Terra, a gente precisa se solidarizar, né? Não, na verdade, ficar rindo dos outros. Mas, infelizmente, é, usaram, então, aí tem o mito do homem forte, né? O mito do homem forte, assim, vamos ridicularizar o homem, vamos deixar ele enfraquecido. E aí você coloca no imaginário infantil, né, para crianças ainda com uma mentalidade ainda em construção, em desenvolvimento, completamente plásticas, você pode colocar, implantar qualquer crença nessa fase da criança, né? Foi então permeando e foi introduzindo aí essas crenças desse imaginário infantil, e a gente sabe muito bem, como você está falando aí, que os desenhos influenciam sim, tanto é que a gente tem relatos de crianças que se jogam da janela imitando o Superman, por exemplo, vou voar, né? Por isso que a gente gradeia as janelas, por isso que a gente coloca a rede nas janelas. Porque as crianças, o lúdico delas, meio que se confunde.
com a realidade. E é muito interessante, quem tem filho, convive com criança, sabe que quando você chega para a criança e fala assim, vamos imaginar que estamos num barco pirata. Aí ele começa, nossa, estamos num navio pirata. Aí começa a imaginar. Então, assim, é muito fácil implantar qualquer crença nessa fase infantil. E quer coisa melhor, entre aspas, né, do que contar várias histórias em vários personagens, onde essa mulher faz uma humilhação com um menino ou com um homem. Então, dentro desses personagens aí, a gente cita, né? Você vai citar aí vários desses personagens e não são poucos, ou seja, a gente conseguiu coletar aí várias mulheres que fazem esse papel de humilhar esse homem, tanto na força física quanto nas agressões psicológicas, nas manipulações, enfim. Né? Não esquecendo, gente, que eu sou mulher e eu também não quero ficar aqui botando guerra entre sexos. Nós somos mulheres, né? A gente só quer ver o que é justo. Então, o próprio quadrinho também coloca essa maldade na mulher. Então, por um lado, é interessante que a gente. É interessante, assim, no sentido de ser ruim, que a gente vê que a mulher está agredindo o homem e isso está tornando exemplo para as pessoas. Por outro lado, que é uma coisa assim que me deu um insight aqui agora, a gente consegue, elas conseguem perceber também que tem mulheres más. E foi muito interessante também, Kathleen, que enquanto eu conversava com algumas pessoas no direct, eles falavam, poxa, eu sentia injustiça toda vez que eu via esse personagem fazendo isso. Eu sentia injustiça, ou seja, os meninos sentiam-se injustiçados. Eu lembro de ter visto há pouco tempo, em uma outra página antifeminista, uma pessoa contando para a dona da página que os seus filhos se sentiam acuados na escola porque eles perceberam que as meninas elas eram muito agressivas, tudo delas era bater. E se acontecesse alguma coisa, o que a reprodução que elas faziam era tipo se vitimizar, chorar e etc. E é uma coisa que a gente encontra muito nos desenhos. As pessoas não têm noção de que os desenhos são para passar valores éticos e morais, que as crianças elas têm um tipo de neurônio como se fosse espelho, em que elas aprendem tanto com o pai que está em casa, com o pai, com a mãe, quanto com o que ela está assistindo. E tem crianças que hoje em dia passam 24 horas do dia ligado na televisão. Então, tudo que vai acontecendo ali, elas vão reproduzindo. E como você falou, né, que tem casos de pessoas que reproduzem a um nível extremo, teve aqui nos comentários alguém comentando que a filha dele já pulou de cabeça do sofá, imitando o desenho. Eu vi uma reportagem agora há pouco de uma psicóloga, se eu não me engano, falando que uma criança já pegou a faca para uma outra porque o pica-pau pegou uma faca. Entendeu? Foi literalmente imitar. Então, é uma coisa extremamente perigosa. É, eu queria falar para você de um desenho que todo mundo aqui já tá careca de saber, todo mundo sabe do que eu vou falar, de qual desenho que é a Turma da Mônica. Larissa, você sabia que a Mônica foi considerada pela ONU o símbolo de empoderamento das menininhas? Não, não. Você me falou hoje, eu não sabia disso, e eu fui uma leitora assídua da Turma da Mônica, tá? A Turma da Mônica participou da minha alfabetização. Aqui em casa a gente tinha assinatura das revistinhas, né? Eu li, eu consumi, eu sempre gostei de ler muito, então, nossa, assim, eu lia as revistinhas assim em poucos dias. E eu preciso contar isso para todo mundo que está assistindo aí, porque parece que não é bem assim, né? Não influencia, né? Muitas vezes. Mas eu me recordei de cenas da minha infância e eu tinha em torno de 8 anos, 9 anos, e teve uma situação que um menino estava me importunando, assim, o menino estava me cutucando, alguma coisa nesse sentido, assim, e eu peguei um lápis e cravei na mão do menino. Eu tô falando isso, gente, porque assim, eu não sou santa, né? Eu tô no processo de autoconhecimento, eu já melhorei bastante, eu sei que eu sou uma pessoa com defeitos, apesar de eu não achar, tô brincando.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos 60 anos de feminismo. Nós somos altamente influenciados o tempo inteiro. E assim, eu fico muito triste muitas vezes com alguns posts que eu vejo por aí, dizendo assim, a pessoa passou a vida inteira fazendo um monte de asneira e agora diz que se converteu, né, que não vai fazer mais isso e tudo. Eu acredito no seguinte, a pessoa ela vive ela estava na inconsciência, né? Ela não, muitas vezes na vida ela não tem condição de saber, de ter uma conversa como essa que a gente está tendo, né? Eu já tenho 42 anos, eu já passei por muitas fases na vida e eu já pensei de várias formas. Então, o nosso pensamento ao longo da vida vai se transformando também à medida que você vai tendo acesso ao conhecimento. Se a pessoa está fechada numa bolha, só escuta um lado, só escuta uma coisa, ela nunca vai ter esse acesso a esses vários conhecimentos que existem, né? E que podem fazer você mudar de nível em relação ao seu conhecimento, ao que você faz. E a outra vez que foi também para defender a minha irmã. Eu acho que eu tinha um menino que tinha empurrado a minha irmã, sempre tinha um menino, né? Os meninos, eles têm essa característica, eles têm muita testosterona, eles gostam de brincar, eles são mais brincalhões, assim, e tem essa coisa das lutinhas e tudo. É, e aí eu peguei, ele empurrou a minha irmã, aí eu falei, não empurra a minha irmã. Eu peguei a minha maçã, que era o meu lanche da escola, e joguei na cabeça dele. E aí bateu na cabeça dele, assim, e ele ficou lá, né, doendo, assim, porque eu joguei com muita raiva. Então, assim, eu me vi agressiva, sim. Então, eu posso dizer que foi por conta dos desenhos animados? Não sei. Eu era criança, né? Crianças. Ah, mas é porque as crianças mordem, as crianças batem, as crianças. Tá, mas ela tá, na verdade, repetindo um comportamento. E esse comportamento ele foi visto e aprendido para ela estar repetindo. Então, aonde que ela viu esse comportamento? Da onde que está vindo essa situação? Porque, por exemplo, quando a criança tem mais ou menos um aninho, ela começa a meio que bater na mãe. Aí a mãe faz um movimento para parar aquilo ali. Depois, se ela não vê aquilo se repetindo, ela não precisa mais bater. Mas ela pode vir a ter esse comportamento se ela é estimulada o tempo inteiro com esse tipo de comportamento, né? Então, assim, da mesma forma que a gente vê que meninos e meninas assistem esse tipo de conteúdo e realmente aquilo fica impregnado no inconsciente, e aí quando a pessoa quer se manifestar com alguma coisa, ela busca lá daquele aprendizado lá, que estava lá dentro do cérebro. Ela busca aquilo ali, aquele gatilho, então ela vai fazer aquele movimento de agressividade. Também temos os meninos que, por outro lado, né, que são educados a não reagir. E aí, o que acontece? A menina, ela é influenciada, então, a proferir golpes, bofetadas igual a Dona Florinda, coelhadas igual a Mônica, ou, por exemplo, a Lucy sempre tirava a bola do Charlie Brown, e a Lucy fazia mais jogos ela era temerosa, assim, é uma menina assim, muito perigosa. O menino não aceita, o menino é incentivado a não reagir, a não fazer nada, né? Porque o tempo inteiro a gente ouve, numa mulher não se bate nem com uma rosa, né? Você não, né? Não existe agressão contra o homem. Homens são fortes e um tapinha só não vai doer, né? Então, você percebe que existe isso. Então, qual que é por que não? Por que uma menina como nós duas, por exemplo, não vamos bater no menino se a todo tempo a gente é ensinado, se a gente bater, não, eles não vão bater de volta na gente? E o problema todo não está nem em bater, porque isso é coisa da minha fase adulta, né? Eu comecei a fazer defesa pessoal, entrei no Krav Maga para poder falar assim, não, vou fazer defesa pessoal, se alguém vier, eu vou pegar, vou quebrar a pessoa. Mas a autodefesa, né? É uma coisa assim, é uma coisa de eu me defender.
Não é eu agredir, que é o caso, por exemplo, da Mônica e da Dona Florinda. Que as duas, elas agrediam gratuitamente, ou seja, elas não estavam ali de autodefesa, elas faziam agressão gratuita. E aí também eu tive que recordar uns capítulos da minha adolescência, onde a gente ficava realmente batendo nos meninos. E aí era um tom de brincadeira, porque nessa fase a gente quer mesmo fazer bagunça, e tá dentro de ônibus, e tá dentro da turma, e da sala de aula, e a gente empurra, e a gente quer fazer, e eu sei que eu trabalho com adolescente também, e eu sei que eles agem dessa forma, principalmente os meninos, mas as meninas também, mas entende-se que não tem nenhum problema. Inclusive, uma supervisora da turma uma vez chegou na sala de aula e falou assim da violência sexual contra os meninos, que era um chupão, era um chupão que as meninas ficavam, né, eles beijavam lá e aí davam um chupão no menino, o menino ficava com roxo. E aí ela veio falou assim, olha, gente, vocês não estão entendendo, não, mas isso aí é uma violência também contra vocês. Pô, vocês estão achando lindo porque vocês, tipo assim, peguei mais uma, né? Mas presta atenção, esse roxo que você tá aí, na verdade, é também uma violência contra vocês. Vocês estão permitindo isso que aconteça. Ai, professora, olha essa fulano, me arranhou aqui, que tá igual o gato. Então, vocês estão permitindo esse tipo de violência. Aí as meninas pegam, é, arranham, beliscam e batem, né? Socam, e entre outras coisas. É muito interessante porque a questão da Mônica, por exemplo, ela não faz literalmente só para se defender de quando os meninos aprontam com ela. Foi igual foi comentado aqui nos comentários que os desenhos não ensinaram as meninas para reagir de uma forma que fosse pacífica, a encontrar uma solução pacífica para resolver os problemas. Não, a Mônica ela batia de forma extremamente agressiva, tanto que eu lembro de vários quadrinhos que os meninos ficavam de olho roxo, todo machucado mesmo. E a Dona Florinda, eu vou entrar nessa parte dela. E que os meninos, apesar deles aprontarem com ela, nada do que eles faziam era uma forma tão violenta, uma forma que pudesse ser tão abusiva, porque eles têm o um entendimento que se o menino bate na menina, é um incentivo à violência contra a mulher. Mas se a menina bate no menino, aí tá tranquilo. Aí os meninos são realmente ensinados a ser passivos e as meninas a serem agressoras, a viverem no polo masculino, como você fala. O caso, por exemplo, da Dona Florinda, gente, a Dona Florinda, ela não era. É uma mulher. Gente, eu passei a ver o Chaves, eu adorava o Chaves. Depois que a gente pega entendimento das coisas, eu já começo a assistir, eu fico, meu Deus, eu não acredito que eles normalizam. A gente vê uma mulher com, com ego lá nas alturas, uma mulher implicante, uma mulher nojenta e uma mulher extremamente agressiva que batia nele, não porque ele fazia só alguma coisa assim de mal pro filho dela, não. Ela batia porque ela queria impor a vontade dela, porque tinha que ser do jeito dela, e ela espancava ele. E teve uma pergunta ali nos comentários, eu acho que os autores sabiam disso? Gente, sim, sim, porque tudo que a gente sabe que a gente está fazendo, a gente está transmitindo valor para alguma outra pessoa. A gente está ensinando as pessoas a agir de uma forma. Quando é direcionado à criança, principalmente porque a criança tem a mania de imitar aquilo que fazemos. E se ela está vendo que uma mulher bate sem parar num homem e que ele não pode revidar, porque o seu próprio seu Madruga já disse uma vez, com uma mulher você não bate nem com uma rosa, então é o quê? O cara pode ficar apanhando, o cara pode ficar sendo espancado e ele não pode reagir de forma alguma. E hoje, nos dias de hoje, nem segurar, porque se segurar é Maria da Penha, cara. Então é uma coisa que é real. Igual o seu Madruga, além dos espancamentos que ele passava, ele sofria assédio sexual o tempo inteiro. E ele tinha que tomar um cuidado extremamente elevado para É saber como é verdade. que ele ia fugir dela. Porque se falar qualquer coisa que fosse demais também, poderia ser considerado um crime grave. Algumas pessoas falaram assim: não, isso não existe, isso é invenção sua de vocês. Gente, lá no filme do X-Men, gente, me contaram, eu já tinha esquecido dessa treta há muito tempo, foi bom as pessoas terem me mostrado, que em uma propaganda que teve, o vilão estava segurando o pescoço da Mística. E as feministas foram à loucura com aquilo, porque aquilo era incentivo à violência contra a mulher. Mas por que então a gente vê a dona Florinda espancando essa Madruga sem parar?
praticamente em toda a série. Por que que isso é normal? Por que que se o cara pegar no pescoço da mulher é violência contra a mulher, mas o contrário não? Só porque são homens? Exatamente. Me falaram, meu cremoso estava me contando, de uma série que, deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Game of Thrones. Gente, eu não assisti, eu queria, mas eu não assisti. Também não. Que tem uma parte que não tá no livro, não tá no livro, eles criaram pra série, que tem dois cavaleiros lutando, uma é uma mulher e o outro é um homem. E que durante a luta, a mulher pega, dá um chute, por exemplo, no saco do cara. Todo mundo riu, nossa, que engraçado, hahaha, ela deu um chute no cara no meio da luta, no saco do cara no meio da luta. Aí quando o cara dá um chute na parte íntima dela também, as pessoas ficaram tipo, nossa, que cara nojento, isso é violência, que desnecessário. É a normalização da violência contra um e a recriminação contra o outro, mesmo numa luta que as pessoas realmente têm que estar ali se agredindo e etc. Hoje em dia, até os seriados e desenhos que a gente vê, é normal, extremamente normal, que as meninas, as vilãs ou super-heroínas, desçam a porrada nos meninos, nos caras, mas que eles não podem tocar nela. Quem tem que tocar tem que surgir uma personagem feminina do asfalto para poder tocar nela, porque se tocar, se for o homem, vai ser violência e vai repercutir de forma bastante negativa. É realmente. Exatamente. E aí, o pessoal, você vai ler os comentários? Tem vários comentários importantes aí rolando aí no feed aí. Deixa-me ver aqui. Eu perdi bastante. Se você achar algum aí para poder falar. Tem vários mesmo. Mas enquanto você vai procurando aí, só quero colocar aqui que realmente, né? Então, olha só, a Lucy tem mais de 60 anos. Lá nos Estados Unidos, aqui a gente consumia também os quadrinhos dela. A Turma da Mônica também. A Turma da Mônica tem mais de 40. O Chaves, Chapolin também foi na década de. Eu acho que no final da década de. Eu acho que no meio da década de 80, não estou lembrando. Mas olha só, esses desenhos animados, esses personagens, todos esses aí que você falou, estão hoje na atualidade. Ou seja, não aconteceu lá e passou, né? Não foi uma modinha. Eles estão, eles seguem. Hoje ainda se passa, ainda se transmite esses programas, esses desenhos. Eles ainda são, ah, eles ainda estão aí para quem quiser consumir, né? E ainda são mostrados para as crianças. E essa geração, por exemplo, eu tenho vários anos mais que você, essa geração é a geração adulta dessa galera aí, é essa galera aí. Esses casais aí, onde a mulher esfaqueia o marido, onde a mulher coloca não sei o que, veneno na comida do marido, né? Onde a mulher espanca o próprio filho. Hoje, por exemplo, em sala de aula, eu ouvi que um aluno apanha muito mais do que a irmã. Então, o menino apanha em casa mais do que a irmãzinha dele. A irmã, né? Não sei. Enfim, vou até perguntar aqui para o pessoal que está aqui assistindo se vocês sofreram agressão da mãe de vocês. Não quero botar vocês contra a mãe de vocês, não, porque eu acredito que a nossa mãe faz o melhor que ela pode. Sabe? A gente que tem que mudar agora, nós em nós, porque é o nosso o que a gente pode fazer, a mudança começa por nós. Então, né, como que a gente pode parar de perpetuar esse mal aí, né? Então, o pessoal tá falando ali de mãozinha boba que o pessoal faz quando era adolescente. Tem uma pessoa comentando aqui, o Marcelo, que qualquer coisa hoje em dia se torna violência psicológica. Que ele passou por problemas porque ele emprestou dinheiro para uma ficante dele e quando ele foi cobrar, ela disse que ela estava causando problemas psicológicos nela e processou ele. E por que que eu não duvido de que isso seja verídico? Porque hoje mesmo, tá aqui nos stories da página, vi o vídeo de uma mulher falando pro policial que o ex dela estava ameaçando ela. E ele perguntou: Você tem provas? Eu tenho. Ele estava ali me cobrando o valor gasto que eu gasto com a pensão que eu recebo. Ele estava ali me pressionando a dar os recibos para ele.
Eu fiquei, peraí, então isso aí é a prova de violência que tem contra o parceiro. É ele cobrar recibos do que ele tá pagando para ter certeza que tá indo pra criança. E eu não duvido nada, nem, Marcelo, se depois você quiser, eu posso te enviar uma guia também de ajuda psicológica. Tem a nossa terapeuta que é maravilhosa aqui, que tá conversando com a gente. Aproveita, tá bom? Para poder procurar ajuda. E é uma coisa que realmente tem acontecido. As pessoas perguntam, mas vocês acham realmente que eles sabiam? Gente, é só verificar como é que tá a situação hoje em dia. Por exemplo, se a mulher agrediu o homem, a culpa é do homem. Porque o homem com certeza fez alguma coisa. Mas se o homem agredir a mulher, não importa o quanto ela infernizou, o quanto ela fez e etc., não há justificativa. É muito Se a mulher... interessante isso. Exatamente. Aí acaba assim, se a mulher mata o filho, a culpa é do homem, é do pai. Se a mulher mata o marido, a culpa é do pai. Se a mulher faz qualquer coisa, trai, etc., a culpa é do cara. Jamais é responsabilidade da mulher. E quando você vai cobrar a responsabilidade dela, aí é falar do quê? Violência psicológica. Você não pode me cobrar o tratamento igual que é dado aos homens e etc. Por quê? Porque elas são ensinadas ao longo da vida pela TV e acaba vindo um respaldo também presencial, porque são coisas que tomaram a faculdade, o jornalismo, tudo, em todos os lugares, que a mulher pode fazer tudo porque ela jamais vai ser responsabilizada, porque tudo vai ser questão mental, tudo vai ser culpa dos outros, vai ter aquela transferência de culpa dela. Então é uma coisa que sim, foi normalizada pelos desenhos, está sendo normalizada ao longo das gerações, e que hoje em dia explica bastante o comportamento feminino para cima dos homens. E o que que a gente pode fazer, então, para poder quebrar esse ciclo, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente identifica que existe essa violência, primeira coisa também que a gente, assim, uma coisa que a gente pode fazer é realmente cortar do nosso raio de visão a violência. Então, eu aqui na minha casa tem 4 anos que eu não ligo televisão. Isso aqui, esse monitor aqui é do meu computador e eu assisto alguns vídeos do YouTube do meu interesse para estudar, enfim. Então, filmes de violência, ficar vendo o jornal o tempo inteiro, porque isso também impregna a nossa psique, né? A atmosfera psíquica. Depois, a gente não deveria nunca, nunca, nunca curtir nem compartilhar esses memes que a gente vê na internet o tempo inteiro agredindo os homens. Porque, igual, por exemplo, eu sigo um cara que tem mais de 1 milhão de seguidores e tal, ele canta umas músicas, ele é muito engraçado. Ele fez um meme lá que era que ele saiu todo molhado do chuveiro, molhou a casa e a mulher pegou uma vassoura assim e bateu nele. Pronto, aí você lê, rola o feed lá, um monte de gargalhada. Gente, eu nem curti, eu passei batido, não quis mais ver. A gente precisava fazer isso também, entendeu? Parar de compartilhar esse tipo de situação. E eu, por exemplo, não sei se você percebeu, Kathleen, mas assim, eu sou do perfil mais apaziguador, sabe? Então, por exemplo, recentemente a gente teve 2 casos de 2 homens aqui no Brasil que foram muito ridicularizados. O Mamãe Falei Lá e esse cara do mendigo. Tipo assim, tudo bem que são 2 casos totalmente diferentes e tudo, mas quanto mais a gente ridiculariza, a gente evidencia o erro, não, nem tanto o erro, né? Porque eu acho que o erro é interessante a gente pegar para ver, para a gente poder, como se fala, destrinchar e perceber assim, poxa, esse cara errou, não vou fazer isso a mesma coisa, né? Mas quanto mais a gente massacra, humilha as pessoas assim, publicamente, né? É uma forma de a gente contribuir para a violência, porque uma coisa vai levando a outra. Esse é um ciclo, né? A violência é um ciclo. A gente está falando dos desenhos animados e séries, porque as crianças, as crianças de ontem, né, são os adultos de hoje, elas foram a primeira contato de violência que tiveram. Muitas vezes eles não. Por exemplo, eu não vivenciei, por exemplo, violência doméstica. Eu não tive na minha casa, durante a minha infância, violência doméstica. Então, assim, qual foi a violência que eu vi assim acontecer? Eram os desenhos animados, era no Tom e Jerry, era naquele outro lá, no Pica-Pau.
né, com aquelas marretadas, tinha as bigornas que caíam em cima, né, da cabeça e tudo. E tinha também esses outros desenhos. Então, assim, lógico, gente, eu não estou aqui falando assim, ah, vamos parar com a violência contra o homem e vamos continuar com a mulher. Claro que não. Eu acredito no seguinte, a gente precisa, na verdade, extirpar a violência de nós mesmos, né, da nossa vida. Mas só que com esse tanto de influência que tem, assim, ó, a gente tem, por exemplo, quem é pai e mãe hoje de criança pequena? Poxa, tem que perceber o seguinte, que ah, a violência que habita em você faz com que você permita com que seu filho assista Peppa Pig. Peppa Pig é uma personagem feminina, ela é super agressiva com o pai dela, e mal educada, e agressiva, e, enfim. Tem gente que assiste, faz festinha infantil. Ai, Peppa Pig, né? E essas outras personagens aí que a gente vem citando, eu acho que você vai falar mais ainda, né, de algumas, elas especialmente reforçam mais a violência contra um gênero que tem sido, assim, publicamente massacrado, assim, parece que tem uma atmosfera, assim, que faz com que o homem seja visto como fraco, como banana, um homem que não pode fazer nada, que a mulher é super poderosa e pode fazer o que ela bem entender, porque ela jamais vai ser punida, né? Nem pela punição pelo próprio agredido e nem por uma autoridade. E, e aí, só para reforçar aqui também, que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Toda vez que um artista, não sei se tem artista aqui falando, você faz uma criação de algo, você precisa entender o seguinte: pode ficar para a posteridade a sua criação. E como a arte imita a vida e a vida imita a arte, é exatamente isso que a gente está falando. Tantas influências de tantos personagens por tantos anos, hoje resulta no, no constante agressão aos homens. Homicídios, que mais? Enfim, humilhações, todas Isso essas aí. aí que resultam, né? E aí eu lembrei daquele Montanher lá que morreu no Rio São Francisco, aquele ator que foi afogado, que se afogou lá, né? Eu lembro que naquela época daquele ator, o autor tinha escrito um autor que tinha um dos autores escreveu que o personagem se afogava. E aí ele na vida real, ele se afogou, né? E aí é aquela coisa da vida imitando a arte, né? Então, a arte imita a vida imita a arte. Então, se tem alguém aqui ouvindo e que é criador de algum conteúdo, perceber que tudo que você cria, você coloca, você está sendo exemplo para alguém. E alguém pode captar aquilo ali e a sua criação ela pode crescer a ponto de realmente cometer injustiças. Chegar a ponto de cometer injustiças. Então, o Maurício de Souza, eu tenho certeza que ele tinha uma pegada lá feminista por causa até do filho dele em relação, acho que o Cascão é gay, né? Uma coisa assim, não lembro. Tem um dos personagens aí do Maurício de Souza, do Turma da Mônica, que um deles é gay e, enfim, alguma coisa assim. E, e a Lucy também, a do Snoopy lá, do Charlie Brown. A Eu ia Lucy, mesmo ela é extremamente feminista. Oi? Eu ia mesmo pedir para você falar dela, porque eu vi uns desenhos que você colocou no seu post que eu fiquei, meu Deus, como pode as Então, pessoas. A Lucy assim, psicologicamente, ela tem uma personalidade muito. Eu não conheci muito, não consumia muito esse tipo de desenho, mas pelo que eu li sobre ela realmente aterrorizava. Ela fazia umas chantagens, ela era muito narcisista, ela era egocêntrica, ela sabia mais, eu sempre tenho a razão. E ela tinha uma barraquinha de limonada e ela tirava a limonada e botava assim, psiquiatra grátis, ou tantos centavos e tal. E aí teve uma cena lá que ela falou com o Charlie Brown, olha, todo mundo te odeia, por que você não morre logo?
né? Olha só. Aí eu fico pensando, o que que esse autor tinha na cabeça para ele poder ter criado uma cena como essa, tão pesada, né? Sabendo que os leitores ali seriam crianças. Então, realmente é de se pensar, né? É de se pensar, é da gente também se instruir mais para a gente poder ter essa percepção, porque se eu fui permitida ler essas historinhas, a minha mãe não tinha essa percepção que hoje eu tenho. E hoje eu posso falar com meu filho, de repente falar com meu neto. Né? Então, o nosso papel como pais e como sociedade é realmente alertar até que ponto consumir esses produtos, consumir essas histórias realmente é interessante para o nosso psiquismo, né? E aí eu até coloquei no meu último post lá assim, se essas historinhas infantis elas influenciaram tanto a sociedade para ela estar do jeito que está hoje, imagina outras coisas que a gente nem pode perceber, que são a nossa criação, babá, tio, avô, que falou alguma coisa mal e fica dentro do nosso inconsciente, que hoje a gente externaliza aquilo ali de alguma forma, né? Por exemplo, alguém gritava comigo, aí eu tento não gritar com meu filho, mas quando eu tô desesperada, você acaba gritando. E isso está muito internalizado. E quando que internalizou isso aí? Tá dentro da gente, lá dentro, tem que cavucar para poder limpar. E a gente só limpa através do autoconhecimento, a gente só consegue limpar esses campos energéticos, todo esse miasma que fica ali à nossa volta, se a gente realmente se purificar. E aí a gente fala muito, eu falo muito de espiritualidade, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com religião. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, tem que ir para a igreja. Não. Poxa, limpa. O que que é do bem? O que que você sente? Fala, nossa, esse negócio me faz bem. Então você se coloca naquilo. O que que me faz mal? Poxa, que um monte de notícia me faz mal. Essas histórias aí, esses filmes aí, elas estão tão poluindo. Porque o nosso pensamento, ele. As pessoas pensam que não, mas o nosso pensamento, ele tem uma vibração. A gente conecta o nosso celular no Wi-Fi e a gente não para pensar que o nosso pensamento também é um Wi-Fi. E a gente se conecta com um monte de coisa que fica aqui, ó. E aí a gente, enfim, a gente vira praticamente uma antena de coisa ruim. Então, além desse conteúdo interno, inconsciente, reverberar, a gente ainda tem todo um todo à nossa volta que energias que são deletérias, que são prejudiciais, e aí você pode chamar de espírito obsessor, pode chamar de consciência, pode chamar de capeta, sei lá o que você quiser chamar, que influencia mais ainda. Você está se conectando com essas coisas, né? Então a gente precisa perceber isso aí, tirar então do nosso campo de visão, dos nossas crianças, né? Evitar para que elas não entendam, ou, por exemplo, usar como forma de você fazer ela pensar, falar para a criança pensar, falar assim, ó, meu filho, olha só, você tá vendo esse comportamento dessa personagem? Você acha que esse personagem está fazendo certo? O que que você acha disso? Porque aí Isso. veio uma pessoa hoje falar comigo assim, mas a Mônica, ela fazia aquilo porque o Cebolinha também tinha aqueles planos infalíveis dele, né? Aí, aí que tá. Aí minha crítica aqui é ao autor, né? O Maurício de Souza. Por que que o Maurício não usou, então, a oportunidade para ela fazer a revanche, mas uma revanche superior no sentido de entregar pro Cebolinha, então, outra situação igualmente engraçada, entre aspas, né? Mas engraçada, onde ela pudesse passar uma lição para ele. E a lição não seria apanhar nenhum olho roxo e tal, né? É, é, Sim. Eu acho eu assim que acho é que isso que os pais eles devem verificar os desenhos ou até ensinar a criança a questionar aquilo ali é certo, aquilo ali não pode ir certo, é uma coisa interessante. Mas uma coisa também que você comentou que eu achei muito interessante é que nós também temos um Wi-Fi aqui. A gente se conecta com tudo que a gente vê, que a gente tem acesso, né? Existe aquela frase assim, você é aquilo que você come, mas você também é aquilo que você assiste. Entendeu? Você acaba reproduzindo certo tipo de comportamento. Aquela
Eu te mandei uma matéria lá, jornalística lá do YouTube. Lá, uma mulher fala justamente disso. Que ela assiste um tipo de programa que, de repente, ela já tá lá reproduzindo alguns comportamentos. E tem uma coisa, foi citada aqui no comentário, eu cheguei até a anotar, que foi o desenho Rick e Morty, por exemplo. Com certeza vocês vão entender e vão conseguir identificar com a situação atual que a gente vive. Nesse desenho, por exemplo, assim, tem o personagem que é o pai, ele é um personagem secundário. E ele mostra que esse pai, ele tem o desejo de ter uma família tradicional, de ser um bom pai, de ser um ótimo marido, de querer cuidar da família, etc. Só que os filhos tratam ele igual um bosta, tratam ele igual um merda, um desrespeito total. E a esposa dele, para piorar, parece que tá com ele por pena. Porque a série inteira foca nela como assim, uma mulher bem-sucedida, que é só aquela mulher que trabalha do lado de fora da casa. Só aquela mulher que é empoderada, que não precisa de homem para nada, que consegue trabalhar, que vai ser bem-sucedida, que não tá nem aí para o próprio marido, nem para os próprios filhos. E que a série romantiza essa situação dele ser tratado igual um lixo e de ela ser empoderada por ela trabalhar do lado de fora. E é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade mesmo. É uma coisa que é reproduzida bastante, sabe? Não é só a violência em si, que as agressões que são mostradas, mas também tem essa que é a psicológica, que trabalha na psique da pessoa e que vai realmente transformando e moldando, que vai incentivando. E as pessoas não pensam nisso. É, além desse desenho, por exemplo, tem o Dragon Ball, em que a Titi, ela pratica violência psicológica assim no marido dela de uma forma desastrosa. Porque ele é um cara que ele não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa que tem poderes especiais para poder salvar o mundo. E que a vida dele tem que se treinar porque a todo momento aparece alguém querendo destruir o mundo. Ela apoia ele como marido, como cara que pode salvar o mundo? Não. Apesar da família dela ter dinheiro, apesar dela ter dinheiro, ela fica tratando ele igual um vagabundo. E chama ele, você é um vagabundo, você tem que trabalhar para dar exemplo pro seu filho. Poxa, que exemplo maior de que você tem um superpoder e você fica salvando o mundo, salvar ela, salvar o próprio filho, etc, em diversas situações. Mas não, para ela que se dane o mundo e que ele é um vagabundo, é péssimo exemplo de pai, etc, e fica colocando aquilo na cabeça dele. É impossível quem assiste, principalmente mulher, ver esse tipo de coisa e não pensar assim, e não ser estimulada a ter o tipo de liberdade para agredir, seja física, seja psicológica, agressões até pro lado financeiro, etc. Porque a gente reproduz sim. Até adulto, gente. Adulto que vê série, reproduz coisas, valores que são mostrados em série. Vocês acham mesmo que criança não vai fazer isso? Realmente, assim, tem alguém que realmente acredita nisso? Porque é uma coisa que a neurociência confirma. É uma coisa que é confirmada pela neuropsicologia. Então é uma coisa que vale a pena repensar. Não só o que os pais estão mostrando para as crianças, mas também o que vocês estão vendo. Que eu acho que é interessante, antes da gente criticar o mundo, a gente tem que olhar para dentro de casa, né? É isso aí, perfeito. Exatamente. Eu tenho um trabalho de cura da criança ferida, que é uma roda, né? Inclusive, eu vou tentar reabrir aí em breve. Pessoal que ficar interessado, é um trabalho realmente da gente trabalhar essas questões que a gente teve durante a nossa infância. E geralmente essas questões elas aparecem ali com os nossos pais, né? Com a mãe, com o pai, e enfim, com as pessoas que nos criam. Mas essa temática do desenho animado, ela é interessante porque uma das coisas que nós temos como aprendizado, ou seja, para a gente poder aprender alguma coisa, a gente precisa de repetir. Então, são repetidas vezes que a gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai internalizando aquilo ali, daqui a pouco está no automático. Então, hoje eu leio muito facilmente uma página muito rapidamente, mas um dia na minha vida, quando eu era bem criança, né, eu gaguejava para poder ler, então eu não conseguia conectar as letrinhas. Só repetição que vai fazendo a perfeição. Quanto mais desenhos desse tipo, quanto mais é, exemplos você vai vendo, aquilo ali não sai da sua cabeça tão fácil. É lógico que, no meu caso, por exemplo, eu amava o He-Man, eu amava a Caverna do Dragão, que eram outros desenhos com outra
com outra temática. Era o que me fascinava, eu amava mesmo, de verdade. Mas e as pessoas que adoram o Chaves? E as pessoas que adoram a Turma da Mônica, né? Por que que, né, uma pessoa pode pensar, por que que minha filha vai internalizar alguma coisa? A grande questão é o seguinte, o indivíduo é muito particular. A forma, o que que vai captar aquela criança, a gente não tem como saber. A gente não tem como. Por que que eu não virei uma assassina ah, que só com os homens? Por que que eu não virei e você não virou? Porque nós tivemos uma interpretação das coisas que nos evita fazer isso. Mas tem outras mulheres que não. Tem outras mulheres que elas chegam realmente às vias de fato. Ainda mais tendo esse tipo de exemplo todo o tempo martelando na cabeça, né? E a gente está falando de desenhos e séries, né? E teve um aí da. Ai, qual que foi aí? Ai, não vou lembrar. Outro desenho aí também que eles tiraram toda a masculinidade dos personagens principais. Superman, eu não lembro mais aí dessa história toda aí também. Mas qual que é o interesse de representar homens tão fracos, né? Existe um interesse aí por trás disso aí, né? Existe um interesse de fazer com que o homem seja visto como um ser desprezível. E a masculinidade, que é tão importante no homem, né, Kathleen? Nós que somos mulheres heterossexuais, a gente se apaixona pelo homem masculino. A gente quer ter esse homem. Inclusive, a Docinho, que é a personagem das Superpoderosas, ela é a mais agressiva das três meninas Mas tá. poderosas. Ela se apaixonou pelo vilão. Mas, assim, é até interessante você ver isso, porque ela se apaixona pelo vilão e o vilão, ele é um personagem super masculino. E o vilão se torna muito mais masculino do que ela. E tem um filme também que fala um pouco sobre essa coisa da masculinidade e feminilidade, que é um filme de uma rainha. Ai, gente, eu tô ruim para lembrar o nome dos filmes. Mas, assim, era um filme de época, assim, da Idade Média, e aí esse viking, esse pirata lá, ele se aproxima dessa cidade, a rainha fica apaixonada por ele, porque a rainha é tão masculina, e aí ele vê esse homem masculino, só que esse homem masculino não quer saber dessa rainha, ele vê nela um outro homem, assim, né? Ele se apaixona pela serviçal dela, que era mais feminina, que era servil, né? E, enfim, a gente consegue perceber essa situação aí da masculinidade, que é outro tema que eu gosto de falar, que a gente pode marcar, né, numa próxima oportunidade para falar sobre isso também. Você falou uma coisa aqui agora rapidinho que acabou batendo de frente com um comentário que eu deixei bem parado nele aqui. Não sei se tá tendo mais, porque eu deixei parado porque eu queria comentar dele. O Gaf Costa comentou assim, mas será que os desenhos animados são a única coisa que influenciam nessa normalização que temos hoje? No caso feminino, a Lara ela comentou assim, né, que tem uma, a todo momento está sendo batido nessa tecla, mas aí pensa você, no desenho feminino, a mulher, ela aprende que ela pode agir sem controle emocional, que ela pode sair descendo a porrada porque o homem não pode encostar nela e etc. Ela não é estimulada a ter controle emocional. Ela sai do desenho, ela vai, por exemplo, para as músicas. As músicas são desse tipo. Aí ela vai para os filmes, o filme mostra justamente que aquela mocinha louca, apaixonada, pode se envolver com o pior tipo de pessoa porque ele vai mudar por amor. Que ela pode agir igual louca, estapeando o cara. Porque isso é algo normal de uma mulher ser totalmente descontrolada. Vai ver, gente, livro, que porcaria que tá com. Me desculpa, eu vou xingar bastante hoje. Que porcaria que está ocorrendo nesses livros feitos para as mulheres. E quando você vê os tipos de tema que faz bastante sucesso com as mulheres, é só tema que a mulher é sem controle emocional nenhum, sem lógica nenhuma, que ela age pela emoção, seja para agredir, seja para entrar em enrascada. E que no final que as coisas vão se resolver simplesmente porque o amor resolve tudo e etc. E não é assim, não, gente. Não é assim. A mulher é ensinada a ter esse tipo de
falta de estrutura emocional, controle, etc., ela é ensinada o tempo todo. Vai crescendo, vai vendo nos desenhos. Aí chega na escola coisas que eu fiquei sabendo, vi, eu não sei se cheguei a compartilhar com vocês. Não, não cheguei, foi alguém que me contou no privado. Que na escola, por exemplo, estava sendo ensinado da seguinte forma: as meninas estavam aprontando horrores para cima dos meninos, aprontando mesmo, a ponto deles terem que ficar indo na direção para reclamar. E que a diretora deixou claro assim: eram meninas, elas estavam praticando a liberdade delas, feminina, porque elas estavam descobrindo o empoderamento delas, se libertando. E se um cara falasse um A pra cima delas, seria punido. Aí você pega, vai ver que na escola tá ocorrendo a mesma coisa. Aí você vê novela, filme, música, a vivência diária que está sendo feminista. O que a Lara comentou assim, o feminismo começou pequeno, gente. Foi necessário mais ou menos 100 anos para ele chegar nesse patamar agora. Mas 100 anos de construção no nosso intelecto. 100 anos da gente aprendendo desde pequena a ser irresponsável, a não ser penalizado pelas nossas coisas e etc. Então, é uma coisa que está acontecendo há muito tempo. As pessoas não chegaram assim a ser assim agora do nada. Não. Está sendo uma coisa que é trabalhada. E é uma coisa que a gente começando a refletir isso agora e produzindo conteúdos, produzindo materiais, a gente vai conseguir bater de frente. E ter o nosso tempo até a gente conseguir transformar uma grande geração. A gente consegue. Exatamente, perfeito. Né? Bom, enfim, eu gostaria de só apresentar para os presentes aí que eu tenho ferramentas para a gente poder limpar esses campos aí, esses miasmas que ficam no nosso inconsciente, né? A primeira coisa que você tem que fazer realmente é fazer um detox desse monte de informação, procurar trabalhar a si mesmo, né? Identificar e alertar as pessoas, mas de uma forma. Porque assim, eu acredito que a gente possa combater a violência de uma forma não violenta, sabe? Violência gera mais violência. Então, gentileza gera gentileza. Então, a gente pode muito bem tratar de combater essa violência toda de uma forma mais pacífica, mas mostrando a verdade nua e crua das coisas, né? E a gente pode também fazer movimentos de terapia complementar, que são as que eu pratico, e em breve eu vou estar fazendo um ciclo somente para os homens, né? Que é a Semana do Ho Oponopono para Homens, que é uma semana que eu ensino como vocês podem usar o Ho Oponopono, que é uma técnica havaiana, lá dentro do grupo eu explico, para você poder limpar essas memórias inconscientes, limpar tudo que está dentro da sua mente para fazer uma reprogramação. E é muito lindo, é muito maravilhoso, é transformador. Então, você que ficou interessado, me pede no direct ou vai lá no link da minha bio e entra no grupo e aguarda, porque a qualquer momento eu posso reabrir aí para a gente poder recomeçar. E ontem não, domingo, hoje que dia? Hoje é segunda, né? Foi É. ontem mesmo. Ontem eu recomecei o ciclo de 28 dias da gratidão. A gratidão é um ciclo que eu faço um trabalho voluntário, totalmente gratuito, e que visa exatamente a gente mudar um pouco esse paradigma de reclamação e de sair desse miasma todo. Então, são duas técnicas aí, a gente pode estar conciliando as duas exatamente para a gente poder tirar aí dessa tela psíquica aí, parar de atrair coisa ruim pra gente, né? Porque é fácil a gente reclamar, mas é difícil também a gente fazer, assumir a responsabilidade para si, né? E mudar as situações. Então, assim, eu vejo muitos homens, uns caras migtavam que me seguem, e aí eles falam assim, eu não vou, eu não quero saber de mulher, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo assim, meu filho, calma, não é assim. Você está condenando tudo quanto é mulher. Tem um monte de mulher maneira, gente boa, que nunca vai fazer esse mal todo aí para você, não. E você tem que mudar a sua energia para você atrair essa pessoa. Essa pessoa chegar. É igual o sinal de rádio. Você conecta lá um sinal do rádio, você só pega aquela emissora de rádio. Se você Sim. muda a sua estação aqui, né, outra emissora. Então a gente precisa mudar essa frequência exatamente para a gente poder captar e atrair essas pessoas certas para nossa vida, né? Na verdade, não são as pessoas, mas uma pessoa, se você quer uma pessoa para você ter um relacionamento, por exemplo,
né? E aí eu posso citar aqui outras situações, como por exemplo, é, como se fala, conseguir um emprego, conseguir ah, metas na sua vida, enfim. O universo é maravilhoso, Deus é maravilhoso o tempo inteiro, Deus é amor o tempo inteiro. Então a gente precisa entender isso, fazer a nossa parte da caminhada, né? Porque aquela história lá do barquinho, lá o cara tá se afogando, aí manda um barquinho, não, que Deus vai me salvar, né? Mas a gente tem que pegar na mão de quem está nos ajudando para a gente poder entrar nessa coisa maravilhosa que é a jornada do autoconhecimento e da transformação interior que a gente pode fazer a partir do momento que a gente liga esses botões aí de chavinhas do inconsciente para a gente poder melhorar, né? E aí é isso aí. Eu já falei tudo que eu podia falar. Eu queria só dar um pouquinho mais de ênfase em umas coisas que a Larissa falou aqui. Galera, as dicas. Cuidado com o que o seu filho assiste, verifica, por favor. Cuidado com o que você assiste. Se tiver se tornando. Se para você tiver muito difícil, por exemplo, de engolir a situação, porque nesse meio masculinista que a gente vive, a gente às vezes fica tão focado em notícias ruins que a gente até esquece que a gente pode ser reprodutor dessas mesmas atitudes ruins. Uma coisa que eu tava orientando alguns caras que eu falo que às vezes até eu fico louca no ódio, porque eu sou 880, eu vejo as coisas já vou. E que eu tava passando por um período assim de estresse. E o que bastou pra mim, ô Larissa, o que bastou pra mim sair dessa onda, foi que eu tava na casa, não lembro de quem, a pessoa ligou o jornal. Aí eu saí um pouquinho da realidade que eu vivo das redes sociais, que é só um crime só pra um lado. Na hora que eu vi o outro, uou, onde que eu tava com a cabeça, né? De achar que é só um lado, um lado e tal. Que a gente a gente só recebe o mal, mas que a gente não tá praticando. Então, assim, verifica bem o que vocês estão vendo e, principalmente, cuidado para vocês não reproduzirem. Começa a ter essa mudança de mentalidade, porque tem no meio cristão, Larissa, que confirma o que você falou, que a gente fala assim, que o que a gente fala, a gente atrai. Então, quando você só fica muito pessimista, quando você só fica falando muita coisa ruim, você atrai isso. Então, segue a Larissa, porque a Larissa dá dicas maravilhosas, principalmente nos stories dela. Eu fico lá, gente, um dia eu consigo chegar nesse nível de acordar desse jeito. Um dia eu ainda consigo. Então sigam ela também, meus amores. Sigam ela também. Eu também já falei tudo que eu tenho para falar. Alguém aí nos comentários quer falar alguma coisa rapidinho aqui? Se Vê se, quiser, aproveita agora. vê se tem perguntinha aqui na caixinha. Vamos ver. Não, mas tem uma moça falando aqui que ela foi ensinada, por exemplo, Larissa, que ela poderia usar os homens e que estava tudo bem. E que, inclusive, isso era reforçado até pela família dela, com ideais feministas. Nossa, pois é, né? Você vê como é que nós somos influenciados todo o tempo por, por ideologias. E aí, muitas vezes, a nossa razão desconhece por causa de falta de oportunidade de conhecer outros pontos de vista. Na vida, gente, tudo é ponto de vista, né? Então, todo mundo tem um ponto de vista. É importante quando a gente amplia assim, esse horizonte, entende o outro ponto de vista, porque isso nos torna mais humanos, né? Porque cada consciência ela tem é um mundo de coisa, né? Então eu penso, eu, eu, eu e a Kathleen nessa live estamos bem alinhadas. Pode ser que tenhamos alguma ideia mais para frente que não tem nada a ver, não bate. E tá tudo bem, porque o respeito ele precisa existir. Não é porque ela pensa diferente de mim que a gente não precisa ter uma amizade. Agora, a grande questão é como que a gente pode crescer com isso, com o ponto de vista, né? Igual aquele dois homens se cruzaram no caminho, cada um tinha o pão. Se eles trocarem o pão, cada um né, cruza, vai embora com um pão que o outro deixou. Mas se os dois cruzarem o caminho, mesmo carregando o pão, eles trocarem ideias, eles vão com duas ideias na cabeça, cada um. Isso pode se multiplicar. Então a gente conta com todo mundo com, com a boa vontade, a boa intenção, porque eu acredito que a nossa boa intenção em mudar o mundo de uma forma que seja realmente justa,
ela é uma ótima intenção, mas ela só vai funcionar quando a gente colocar em prática o que a gente precisa colocar em prática, que é a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima e a forma que a gente comunica as nossas descobertas, sem atacar e sem julgar, mas mostrando a verdade. Isso gente, comentário aqui que essa normalização de sensualização feminina nas redes sociais, TikTok, Kawaii, etc., acaba sendo um abuso e eu concordo, mas por quê? As feministas ensinam para as mulheres que os homens objetificam as mulheres e ao mesmo tempo ensinam as mulheres que quanto mais elas se expõem sexualmente, etc., ela está combatendo o patriarcado, coisa que é burrice pura. E ela acaba, assim, se vendendo, se prostituindo em troca de likes. É uma coisa que ocorre bastante. E por via das dúvidas, se alguém achar que tudo que a gente está falando aqui é exagero, faz o seguinte: em vez de ser mulheres batendo em homens, inverte sexo. Se inverter e você se sentir incomodado, então você já sabe que tem coisa errada aí. Combinado, galerinha? É isso aí. Gente, não teve mais pergunta, Larissa. Então, Maravilha. Já demos uma hora. eita, nós. Então, eu agradeço, então, Larissa, por você ter participado aqui com a gente. Eu que E agradeço bastante. tá. Quero você. Gratidão, 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 Kathleen. Vamos marcar a próxima. O pessoal tem que curtir, hein, gente? Compartilhe essa live aí Por e favor. curtam para ajudar a gente aqui no nosso engajamento, no nosso trabalho. Um Isso aí. abraço, pessoal. Abraço, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau.